nosso trabalho, vamos falar sobre o Henri Vallon também. Quem foi? Ele foi psicólogo, filósofo, médico e político. Ele começou a trabalhar em psiquiatria e ele foi formado em psiquiatria infantil e dando ênfase em anomalias motoras e mentais. Ele teve um grande desenvolvimento nos estudos em desenvolvimento humano. Qual a teoria de Vallon? A teoria, ele defende os campos funcionais, que são movimento, afetividade, inteligência e pessoa. E apesar de ter diferentes campos, Vallon dizia que as quatro trabalham juntos, independente de qualquer coisa. Os campos funcionais são movimento, ato motor ou motricidade, que é quando a criança começa a correr, pular, rabiscar e etc. Afetividade, que é quando o ser humano começa a ser afetado positivamente e negativamente, tanto por sensações internas ou externas. A inteligência, que é a habilidade de conhecer, compreender e aprender. E a pessoa, que é a formação do eu, do autoconhecimento. Boa noite, gente. Eu sou a Mariana e eu fiquei com a parte para explicar sobre a teoria da psicogênese da pessoa completa, que é assim, ó. Vallon defende a ideia de que a criança deve ser compreendida em sua totalidade. Ou seja, a gente tem que ver a criança como um pacotinho, que é composto por aspectos físicos, cognitivos, afetivos e sociais. A gente tem que ver o todo. A gente não pode analisar só um ou dois aspectos. Para compreender o todo, a gente tem que analisar cada parte. As fases de desenvolvimento para Vallon ocorrem em 5 estágios, que é o impulsivo emocional, sensório, motor e projetivo, personalismo, categorial e a puberdade e adolescência. Impulsivo emocional. Gente, impulsivo emocional é de 0 a 1 ano, tá? A criança, ela ainda não tem coordenação motora, ela é um pouco desorientada e o que ela se apega? Ao afeto, tá? Então, assim, chorou, veio buscar, ele se apega à segurança do indivíduo que for lá estar com ele. A criança interage com o meio externo e explora todos os objetos que lhe são entregues. Ou seja, se você entregar uma caneta, ela vai explorar, ela vai pegar, ela vai pôr na boca. Isso, e para que ocorra a aprendizagem, você tem uma maior necessidade do toque físico. Então, aquilo que é um afeto mesmo, é você pegar, é você estar sempre junto. Ele também memoriza muito a face, tá? Então, a criança, embora não pareça, ela sabe se você está bem, se está brava, se você... Como você está, isso vai criando memórias dele. O segundo estágio para Vallon é o sensório, motor e projetivo, que vai de 1 a 3 anos. Então, o que acontece nesse estágio? O que comanda esse estágio são os fenômenos cognitivos. É nessa idade, é nessa faixa etária que a criança começa a construir o cognitivo, ela começa a criar as representações mentais dela, começa a dar significado às coisas. Então, é por conta disso que surge muita curiosidade. A criança pergunta, o que é isso? Para que serve? Pergunta tudo ela quer saber porque ela está nessa fase de dar significado às coisas. Na questão motora, os movimentos eles passam a ser melhor coordenados, a criança corre, anda, pula, mas não consegue sair do chão, sabe? Ela tenta pular, mas ainda não tem muita segurança para fazer isso completamente. E a fala começa a surgir. Como que isso acontece? Através dos sentidos. Ela escuta e ela repete. Então é muito comum nessa idade a gente ver criança que repete muito o que ouviu em casa. Repete, às vezes nem sabe o significado, mas repete, porque ouviu. Personalismo, de 3 a 6 anos. Nessa fase é onde a criança começa a socializar com outros que não são sua família, tá? Então, a maioria já vai dar início ao período escolar, já tem amiguinhos, faz amizade, começa a ter as suas relações sociais. Eu vou falar sobre o estágio categorial, que é de 6 a 11 anos, que é o momento
que é o momento quando a criança começa a categorizar o mundo e tem o desenvolvimento dos sentimentos e dos seus valores. É o estágio onde ocorre o desenvolvimento da memória e da atenção da criança. Ela consegue ver a diferença e a semelhança que o indivíduo percebe entre objeto, imagem, ideias e conceitos. E eu vou falar sobre a puberdade e a adolescência, que acontece de 11 anos em diante, que é para Valon um dos estágios mais complexos, que é quando que ocorre as mudanças físicas, psicológicas mais intensas. E a criança exige muito a autoafirmação e a busca do desenvolvimento sexual e começa a reconhecer a si mesmo como ser único com personalidade, valores e sentimentos. Conclusão aqui. Para concluir, Valon foi muito importante para as teorias do desenvolvimento, tanto que até hoje ele ainda faz parte, né, da grade de pedagogia e psicologia, então é sempre muito importante a gente estudar a teoria do desenvolvimento dele. Aqui eu coloquei todos os 4 campos funcionais, porque tem que reforçar isso. A gente precisa, quando a gente for atender um paciente que é criança, a gente precisa buscar onde que está o problema, o que está acontecendo e em qual campo funcional que está o problema. Porque tudo isso vai ajudar a gente a compreender o que é a criança, quem é essa criança. Então, a criança deve ser compreendida em sua totalidade, a gente tem que ver tudo, literalmente. E, apesar de existir uma idade estipulada para cada estágio, é sempre importante dizer que crianças diferentes, em situações diferentes, em realidades diferentes, elas vivem em estágios, às vezes avançados, às vezes retroativos. E a tendência é que cada vez mais as crianças estejam avançadas nos estágios. Eu trabalho com crianças de 9 a 10 anos numa escola e eles parecem para mim que já estão na puberdade, adolescência já estão cada vez mais avançados. E é isso.